Você sabe qual é a importância do jejum e da oração? Essas práticas fazem parte da sua vida? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu te convido a ficar conosco diante deste evangelho, diante desta palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a palavra de Deus está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 39. Vamos falar um pouquinho desta palavra e a gente pode mergulhar naquilo que o Senhor está nos convidando. Eles então lhe disseram, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus comem e bebem. Olha aqui a expressão usada contra os discípulos de Jesus. Eles queriam, afinal de contas, entender por que os seus discípulos não são como os outros. Por que eles não jejuam, não oram, fazem grandes momentos de oração? Olha só. E é interessante entendermos que os fariseus assim faziam para que houvesse a vinda do Cristo. Era uma preparação. Todo esse jejum, todas essas orações, também João, como aquele que abre os caminhos, sabia que estava fazendo um caminho penitencial justamente porque ele acreditava que aquele homem, que era o Cristo, que ele mesmo apresentou, era aquele que deveria vir. Tudo isso era uma preparação para a presença do Senhor. Só que ali estava o Senhor. A palavra continua assim, Jesus responde: porventura, podeis vos obrigar a jejuar os amigos do esposo, enquanto o esposo está com eles? Virão dias em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Se o jejum é para trazer a presença do Cristo, do esposo, e se o esposo está com eles, significa que não tem mais sentido o jejum. Não tem mais sentido esta oração se ela busca trazer a presença de Deus, se Deus já está com eles. E aí está quando nós não percebemos esta presença. Bom, mas então, Padre, nós não devemos jejuar nem orar. Meus caros, olhamos para toda a graça que está construída, porque o Senhor continua justamente dizendo, meus caros, olhem justamente aí essa percepção de que a graça está no meio deles, a própria presença. Quando nós olhamos para as aparições de Nossa Senhora, uma das coisas que ela mais pede é justamente de orarmos e jejuarmos, praticarmos também a penitência. Bom, então por que Nossa Senhora retorna nessa dimensão de pedir o jejum e a oração? Porque o esposo, a presença, o reino tem sido tirado do nosso meio. Quantas vezes na sua família, quantas vezes no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus relacionamentos, quantas vezes diante de uma enfermidade parece não haver a presença do reino? Parece que aquela presença daquele esposo se foi. E aí a palavra completa tudo isso. Dias virão em que o esposo será tirado do meio deles. E eles jejuarão, eles orarão. Significa que todas as vezes que nós percebemos que esta presença vai embora, nós precisamos nos colocar em oração. Nós precisamos jejuar. Mas às vezes a gente até percebe, não é verdade, que essa presença se afastou da nossa casa, que esta presença foi embora. A gente até chega a orar, mas às vezes falta o jejum. E o jejum, ele faz parte de um caminho espiritual. A oração leva-nos a olhar para Deus. O jejum leva a gente a olhar para nós mesmos, porque vem os desejos, as vontades, e muitas vezes a presença do reino, ela não está no nosso meio, porque as nossas vontades, os nossos desejos não nos apontam para o céu, não nos apontam para o alto. E aí precisa jejuar, precisa perceber aquela realidade que está mais interior dentro de você. O que você está buscando, afinal de contas, naquilo que você experimenta pela falta do reino, pela falta da presença? E de repente, quando você faz este encontro com você e eleva esse encontro a Deus,
que está também, lógico, não só acima de nós, mas também dentro de nós, poderia dizer que esse céu também está aqui presente, acontece então a graça da volta do Reino. Por isso, eu te convido sempre a escutar novamente tantos pedidos de Nossa Senhora. Ore, jejue, porque isso é um caminho que ela, como mãe, está nos ensinando. Porque muitas vezes, como mãe, ela percebe que nós estamos perdendo a presença do esposo, estamos perdendo a presença do Reino. E eu te deixo esse convite. Pegue as situações onde tem faltado essa presença, ore e jejue por elas. Você vai experimentar algo novo diante de todas elas. Deus vos abençoe. Te convido a você que ainda não se inscreveu no canal da nossa comunidade, por favor, se inscreva. É bom, maravilhoso. Tem muitas outras coisas dentro do canal, muitos outros irmãos que têm preparado tantas meditações, tantas pregações para você. Então, vai aí, se inscreva. Um grande abraço. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.